No meio da noite, me aproximei do meu marido. Ele havia adormecido escolhendo pacotes para nossas férias. O celular escapou de sua mão e a tela desbloqueou. Apenas me curvei para desligá-lo, mas o que vi na tela me fez cambalear. Bem-vindos ao canal Viradas do Destino. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos ouvindo. Queremos muito saber. Desejamos uma audição agradável desta história fascinante. Isabela Candeias empurrou a porta do apartamento com o ombro, segurando uma sacola de supermercado e uma de farmácia. As chaves escorregaram de seus dedos, tilintando no chão. Ela as pegou, resmungando um palavrão. Suas pernas doíam. Após um plantão de 10 horas no hospital, o pronto-socorro estava uma loucura. 2 batidas de carro, um infarto de um homem de meia-idade bem na fila da recepção e um fluxo interminável de pessoas resfriadas que, por algum motivo, acharam que a emergência era o lugar certo para curar um nariz escorrendo. Ela tirou os sapatos logo na entrada, sem conseguir levá-los até a sapateira, e seguiu para a cozinha, pisando descalça no piso frio. Da pia, espreitava uma montanha de louça suja. 3 pratos, um par de canecas, uma frigideira com restos secos de ovo mexido. Daniel, obviamente, tinha passado o dia todo em casa, mas não se deu ao trabalho de fazer uma limpeza básica. "Dani, está em casa!" ela gritou, colocando a sacola sobre a mesa. Um grunhido indistinto veio da sala, algo entre um sim e um uhum. Isabela suspirou e começou a guardar as compras. O leite na geladeira. Preciso checar a validade. Da última vez, comprei vencido. O pão na lixeira de pão. Legumes, tomates, pepinos, pimentões na gaveta debaixo da geladeira. Suas mãos se moviam automaticamente, em gestos treinados, mas seus pensamentos já estavam longe, na margem de um mar quente, onde ela poderia deitar na areia. Ouvir o som das ondas e não pensar em mais nada. Nem em plantões, nem em contas, nem na reforma que nunca acabava. Aquele ano tinha sido um purgatório. Primeiro, ela foi transferida para outro setor sem ser consultada. Simplesmente a colocaram diante de um fato. A partir de segunda, você começa na emergência. Teve que se acostumar novamente com a equipe, com a enfermeira-chefe que implicava com cada detalhe e com o ritmo de trabalho. Ali, os pacientes não ficavam em quartos. Eles chegavam em um fluxo contínuo, um após o outro. E era preciso pensar rápido. Quem mandar para UTI, quem para o raio-x, quem apenas acalmar e mandar para casa. Depois, sua mãe adoeceu. Nada grave. Os médicos disseram que era coisa da idade, pressão instável, o coração um pouco fraco. Mas Isabela se preocupava mesmo assim. Todo fim de semana, ela viajava para o interior, para o sítio onde cresceu. Ajudava nos afazeres domésticos, cozinhava, levava a mãe para exames no posto de saúde local, onde tinha que esperar na fila por 3 horas. Seu pai havia falecido há 5 anos, não tinha irmãos, não havia ninguém para ajudar. Tudo recaía sobre ela. E ainda havia a reforma do apartamento. A maldita e interminável reforma que se arrastou por 6 meses, em vez dos 2 prometidos. Os pedreiros chegavam e iam embora em horários misteriosos, deixando para trás poeira, cantos inacabados, paredes incompletas. Ora acabava o cimento, ora a cerâmica errada chegava, ora o mestre de obras ficava doente. Daniel prometeu supervisionar o processo, mas, na prática, toda vez que Isabela voltava do trabalho e perguntava o que tinha sido feito, ele respondia: "Não sei, não passei lá, estava em reunião." Daniel trabalhava como programador home office. Ficava em casa, na frente do monitor, de fone de ouvido, e Isabela frequentemente o encontrava exatamente assim. Mesmo quando ela chegava tarde da noite, exausta, ele estava na mesma posição, olhando para a tela. Os dedos deslizavam sobre o teclado. Antes, ele sempre a recebia na porta. Abraçava, beijava sua testa, perguntava como foi o dia, levava-a para a cozinha, onde a mesa já estava posta. Mesmo que o jantar fosse simples, ele se esforçava. Agora, na melhor das hipóteses, ele acenava com a cabeça, sem tirar os olhos da tela, e murmurava: "Oi, já vou terminar." Ela se serviu de água gelada do filtro, que queimava sua garganta, e se encostou na bancada, sentindo a fadiga vir em ondas, sobre seus ombros, costas e pernas.
No reflexo da porta da geladeira, seu rosto pálido apareceu com olheiras escuras e uma mecha de cabelo solta do rabo de cavalo. Quando foi a última vez que ela se olhou no espelho sem pressa? Quando foi a última vez que se maquiou não para o trabalho, mas apenas para si mesma? Daniel, ela chamou mais alto, caminhando para a sala. Ele estava sentado no sofá, vidrado no celular. A tela iluminava seu rosto com uma luz azulada e fria. Sob aquela luz, ele parecia um estranho, quase de cera. Cabelo desgrenhado, barba por fazer. Ele tinha parado de se barbear todos os dias, dizendo que não ia a lugar nenhum mesmo. Ele vestia uma camiseta velha e com a gola esticada que Isabela já tinha tentado jogar fora várias vezes, mas nunca conseguia. Na mesinha de centro, havia uma caneca com café pela metade, com o pó no fundo. Devia estar ali desde cedo e farelos de biscoito que ninguém tinha limpado. Você ouviu que eu cheguei? Isabela se jogou na outra ponta do sofá, tirando as meias. Meus pés estão latejando, vão inchar amanhã, com certeza. Daniel não levantou os olhos do telefone. O polegar deslizava preguiçosamente pela tela, para cima e para baixo. Estava rolando algo, lendo feed, trocando mensagens. Isabela não via exatamente o que e não perguntou. Antes, ela perguntava. Antes, ela se importava. Agora, simplesmente não tinha energia. Como foi o dia? Normal. Reuniões, como sempre. Sempre reuniões. Sempre prazos. Já vou terminar. Isabela pegou o controle remoto e ligou a televisão apenas para preencher o silêncio. Imagens do noticiário noturno passaram na tela. A âncora, em um terno formal, falava sobre algum evento político. Depois, o assunto mudou para a previsão do tempo. Isabela não ouvia o que estava sendo dito. Apenas observava a âncora mexer os lábios e pensava em como seria bom estar em algum lugar distante, na praia. Em um hotel com lençóis brancos, com café da manhã na varanda, com vista para a água azul turquesa. Acordar não com o despertador, mas com o grito das gaivotas. Ir para a praia sem se preocupar em ter que correr para o trabalho em 1 hora. Escuta, ela se virou para o marido, tentando manter a voz leve, sem acusações. Vamos finalmente decidir sobre as férias. Já é maio. Se não reservarmos agora, só sobrará o refúgio. Todos os bons hotéis vão esgotar. Daniel desviou o olhar do telefone e Isabela captou um leve aborrecimento em seu olhar. Algo passou rapidamente, como uma sombra, mas logo se suavizou. Ele balançou a cabeça, fingindo interesse. Sim, claro. Você tem algo específico em mente? Quero mar, quente e limpo. Ela fechou os olhos, imaginando o som das ondas, o cheiro de sal, a sensação da areia sob os pés. Para poder deitar na praia e não pensar em nada. Que tal Cancún ou Punta Cana? Não sei, para ser sincera, tanto faz. O importante é descansar. Eu preciso tanto dessas férias, você não imagina. Acho que se eu trabalhar mais 1 mês sem parar assim, eu vou desmoronar. Daniel a observou com um olhar longo e avaliativo, no qual ela não conseguiu ler nada. Entendi. Vou procurar as opções. Certo? Amanhã começo a pesquisar. Não, vamos começar hoje, pelo menos dando uma olhada. Isabela se aproximou, quase encostando-se a ele, sentindo o calor de seu corpo. Posso ver no seu celular? O meu descarregou. Daniel se encolheu bruscamente, instintivamente, apertando o telefone contra o peito. O movimento foi rápido demais, defensivo demais. Para quê? Você tem o seu. Mas descarregou, né? Ela estendeu a mão, mas ele já estava se levantando do sofá. Ah, mas eu estou com preguiça de pegar o carregador. Dani, me dá por 1 segundo. Escuta, deixa que eu resolvo isso. É sério. Ele recuou um passo, ainda segurando o telefone. Você está cansada. Descanse. Eu escolho algumas opções, te mostro amanhã e decidimos. Beleza? Havia uma certa pressa em sua voz. Uma nota nervosa que ele tentava esconder sob a falsa preocupação. Mas Isabela estava exausta demais para dar importância a isso. Cansada demais para começar a discutir por que o marido não podia lhe dar o celular por 1 minuto. Talvez ele realmente estivesse com uma reunião importante aberta ou uma conversa de trabalho. Ela assentiu e se recostou no sofá. Tudo bem.
Só, por favor, escolha algo bom. Não economize. Estou disposta a gastar, contanto que seja confortável. Contanto que eu possa simplesmente relaxar. Daniel já estava ali a caminho da porta, em passos rápidos, quase fugindo. Vou para o meu quarto, trabalhar mais um pouco e aproveitar para ver os pacotes. A porta se fechou atrás dele e Isabela ficou sozinha na frente da televisão. Agora passava a previsão do tempo. Para a próxima semana, prometiam chuva. Temperatura durante o dia chegando a 15 graus Celsius. A âncora sorria, apontando para o mapa, onde nuvens e gotas de chuva pairavam sobre a cidade. Isabela pegou a manta que estava na beirada do sofá e se enrolou nela. Estava frio no apartamento. O aquecedor tinha sido desligado em meados de abril e o verdadeiro calor da primavera ainda estava longe. À noite, ela sentia frio mesmo debaixo do cobertor. Nos últimos meses, a vida deles havia se transformado em uma máquina estranha, funcionando por inércia. Eles existiam lado a lado, mas não juntos. De manhã, Isabela ia para o trabalho. Levantava às 6 horas, se arrumava rapidamente, bebia café de pé na cozinha, porque não tinha tempo de sentar. Daniel ficava em casa no computador, às vezes nem acordava quando ela saía. À noite, ela voltava exausta. Ele ainda estava no computador ou já tinha se mudado para o sofá com o telefone. Jantavam em silêncio, cada um olhando para sua tela. As conversas se resumiam a trivialidades domésticas. O que comprar, para quem ligar, quando os técnicos viriam consertar os canos que vazavam pela 3ª semana. Antes era diferente. Isabela se lembrava de como tudo era diferente. 3 anos atrás, quando eles se casaram, Daniel a recebia do trabalho com flores. Não em datas especiais, mas simplesmente porque passava por uma floricultura e achava que ela gostaria. Margaridas, rosas, tulipas, o que encontrasse. Ela chegava em casa e ele estava na porta com um buquê e um sorriso, e aquele sorriso revirava tudo por dentro dela. Ele cozinhava o jantar. É verdade que nem sempre ficava comestível. Uma vez, ele tentou fazer um estrogonofe e confundiu farinha com amido de milho. O resultado foi uma massa grudenta da qual eles riram até chorar, mas ele se esforçava. Ligava a música, punha-se à mesa, acendia velas se houvesse uma ocasião especial. E se não houvesse, ele inventava. Hoje faz exatamente 2 meses que fomos àquele parque, lembra? Vamos comemorar. Eles caminhavam à noite, de mãos dadas, iam ao cinema, escolhiam filmes aleatoriamente. Às vezes davam azar, mas isso não importava. O importante era simplesmente estarem juntos. Faziam planos, comprar um sítio onde pudessem cultivar tomates e fazer churrascos nos fins de semana, ter um cachorro, um labrador ou um husky grande e dócil. Viajar para a Itália, caminhar pelas ruas estreitas de Roma, provar a verdadeira pasta em um restaurante pequeno. A Itália permaneceu nos planos. O sítio não foi comprado, todo o dinheiro foi para a reforma daquele maldito apartamento. O cachorro também não veio. Daniel disse que não estava pronto para tanta responsabilidade, que o cachorro precisava ser passeado 3 vezes ao dia, e ele tinha prazo e ela tinha plantão. Isabela concordou. Realmente, se ela ficasse 12 horas fora de casa, quem passearia com o cão? O pobre animal ia fazer as necessidades dentro de casa. Ela tentou se lembrar da última vez que fizeram amor. 1 mês atrás, 2, mais tempo. A data estava borrada em sua memória, porque o próprio evento tinha sido formal, rápido, sem a intimidade de antes. Daniel sempre se desculpava com cansaço ou com prazos de trabalho, dizendo que tinha que acordar cedo para uma reunião importante no dia seguinte, ou que estava com dor de cabeça. Isabela não insistia. Ela mesma não tinha energia depois dos plantões. Apenas caía na cama e afundava no sono, sem sequer se despir completamente. Talvez fosse por isso que ela se agarrava tanto à ideia de férias. Parecia que se eles saíssem daquela rotina, fossem para outro lugar, sob outro céu, longe do trabalho e da reforma e de toda aquela sujeira doméstica, tudo se ajeitaria por conta própria. Que eles voltariam a ser quem eram 3 anos atrás, rindo, conversando até de manhã, olhando um nos olhos do outro e vendo ali algo além do cansaço.
Ela acreditava nisso, queria acreditar. Isabela se levantou e foi para a cozinha, tentando não pensar que sua fé estava começando a ruir. Precisava preparar algo para o jantar, embora não sentisse a menor fome. Havia um nó em sua garganta, o estômago estava apertado. Mas era preciso, porque senão Daniel pediria pizza ou hambúrgueres novamente. E eles já tinham passado metade do mês se alimentando de fast food, porque ela não tinha tempo para cozinhar. Ela abriu a geladeira e olhou para as prateleiras, tentando descobrir o que poderia improvisar com os produtos que tinha. Frango, que ela comprou anteontem, ainda não tinha estragado. Tomates, pimentões, cebola. Tinha macarrão no armário. Daria para fazer algum tipo de assado ou apenas frango com legumes. Rápido e farto. Enquanto mexia no fogão, cortando legumes na tábua, limpando a carne, misturando temperos, os pensamentos continuavam a girar em torno das férias. O mar, a areia, coquetéis ao pôr do sol. Ela nunca tinha experimentado aqueles coquetéis coloridos com guarda-chuvinhas que servem nos bares de praia, mas queria. Ela e Daniel caminhando na beira, seus rastros sendo lavados pela onda. Uma cena romântica, como em um anúncio de agência de viagens, como em filmes sobre casais felizes. Bobagem, claro, acreditar em tais contos de fadas na idade dela. Ela já tinha 32 anos. Era uma adulta, enfermeira, que tinha visto de tudo no hospital. Morte, dor, sofrimento humano. Mas será que adultos não têm o direito de sonhar? Será que não se pode, por pelo menos uma semana, por 10 dias, esquecer de tudo e fingir que a vida não é um trabalho interminável, mas algo mais? Ela cobriu o frango com um molho, creme de leite, alho, um pouco de mostarda, colocou a forma no forno e ajustou o cronômetro para 25 minutos. Dá para tomar um banho enquanto cozinha, tirar de si o cheiro de hospital, de cloro, de suor. No banheiro, Isabela se despiu, jogando a roupa na cesta de roupa suja. A roupa acumulada precisava lavar no fim de semana. Ela olhou para si mesma no espelho. O corpo tinha mudado um pouco ao longo dos anos, mas perceptivelmente. Os quadris estavam mais largos. A barriga já não era tão lisa quanto aos 25. Apareceram algumas estrias nos seios, linhas brancas finas que antes não a incomodavam, mas agora ela as notava toda vez. Ela passou a mão sobre a pele, sentindo o familiar desconforto. Daniel havia parado de lhe fazer elogios há muito tempo. Antes, ele dizia que ela era linda, sexy, que tinha pernas maravilhosas e curvas sedutoras. Agora, apenas ficava em silêncio. Mesmo quando ela saía do banho, ele não levantava os olhos do telefone. A água quente lavou o cansaço, mas não a preocupação. Isabela ficou debaixo do chuveiro e vários pensamentos surgiram em sua cabeça, aqueles que ela tentava ignorar durante o dia, quando estava ocupada com o trabalho. E se ele não a amasse mais? E se ele tivesse conhecido outra pessoa? Não, bobagem. Ele está sempre em casa. De onde viria alguém? Home office, reuniões, programação. Talvez ele estivesse apenas cansado ou deprimido. Programadores frequentemente sofrem de burnout. Ela havia lido sobre isso. Talvez ele precisasse de um psicólogo, mas ele não iria, diria que é bobagem, que conseguiria lidar sozinho. Ela se enxugou com a toalha áspera, esfregando a pele até ficar vermelha, vestiu calças de moletom e uma camiseta macia. Da cozinha vinha um cheiro apetitoso de frango assado com alho. Seu estômago roncou de fome. Acontece que ela não tinha comido nada desde cedo, exceto aquele sanduíche mastigado às pressas entre pacientes na hora do almoço. Isabela pôs a mesa, serviu a comida nos pratos, cortou o pão, pegou os pepinos e tomates da geladeira, fez uma salada rápida, encheu a jarra de água. Tudo como sempre, tudo como de costume. "Dani, o jantar está pronto", gritou ela na direção do quarto dele. Silêncio. Depois, passos arrastados. Ele saiu cerca de 3 minutos depois, ainda segurando o telefone. A tela estava acesa. Ele estava terminando de escrever algo antes de se sentar à mesa. "Cheira bem", ele resmungou, finalmente guardando o telefone no bolso. Eles comeram em silêncio. Isabela tentou encontrar um assunto para conversar, mas todas as frases que lhe vinham à mente pareciam triviais e vazias. "Tudo bem?
Como está o trabalho? Alguma novidade? As respostas eram previsíveis. Normal? Tudo certo, nada demais. Ela mastigava o frango, que de repente lhe parecia sem sabor, e olhava para o prato. Você já viu alguma coisa sobre as férias? Perguntou ela, finalmente tentando manter a voz leve. Ah, dei uma olhada. Daniel bebeu água. Tem opções para Cancún que são mais em conta, ou Punta Cana, mas é um pouco mais caro. E quanto ao hotel? Classificação, comodidades, tem piscina? Vamos ver melhor amanhã. Tá legal? Ele massageou a ponte do nariz. Minha cabeça não está funcionando agora, estou cansado. Isabela queria insistir, queria dizer que eles estavam adiando essa conversa há 3 semanas, que precisavam decidir, que o tempo estava passando, mas se conteve. Não queria estragar a noite com picuinhas. Ela assentiu e continuou a comer. Após o jantar, Daniel disse que tinha mais coisas para fazer, código para terminar. Que precisava mostrar a demonstração no dia seguinte, e desapareceu no quarto novamente. Isabela tirou a mesa, lavou a louça, limpou a bancada. Tudo mecanicamente, no piloto automático. Ela fez um chá de camomila para si, talvez ajudasse a dormir, e sentou-se no sofá. Na televisão passava alguma série sobre médicos. Ela não prestava atenção à trama. Apenas olhava para a tela, segurando a caneca quente entre as mãos. Os atores interpretavam médicos que salvavam vidas e, ao mesmo tempo, resolviam problemas pessoais. Tudo bonito, dramático, com iluminação e música perfeitas. Na realidade, tudo era mais sujo, mais chato, não, sem música ou closes bonitos. Ela pegou o celular e abriu o aplicativo de agência de viagens. Navegou pelas ofertas, Cancún, Punta Cana, Caribe, Europa, hotéis 5 estrelas com fotos de piscinas de um azul turquesa irreal. Opções mais simples, de 3 estrelas, mas decentes também. Os preços eram altos, de 10 a 20 mil reais, para 2 pessoas por semana, dependendo do hotel e da época, mas ela tinha economias. Ela guardava um pouco a cada mês justamente para uma emergência ou algo assim. Cerca de 80 mil reais estavam na conta, uma reserva intocável. Daniel ganhava menos, 4 mil reais por mês, às vezes 5 mil se pegasse projetos extras. Ela nunca o criticou por isso, nunca disse que ganhava mais, que arcava com a maior parte das despesas. Ela simplesmente assumia essas despesas. Condomínio, 1.000 reais por mês. Compras, 2 mil. A reforma, quanto tinha custado? Ela até tinha medo de contar, provavelmente 50 mil reais. Ele às vezes ajudava, mas de forma irregular. Ora dava 1.000 reais para as compras, ora esquecia. Ela não lembrava, não queria parecer mercenária. Isabela escolheu alguns hotéis e enviou os links para suas anotações. Mostrará a Daniel no dia seguinte, que ele escolhesse. Ou ela mesma escolheria, qual era a diferença? O importante era ir embora, mudar de ares, sair daquele ciclo vicioso. Trabalho, casa, talvez lá, na praia, sob o sol tropical, eles voltassem a ser quem eram antes, apaixonados, próximos, felizes. Ela terminou o chá frio e foi dormir. No quarto, Daniel já estava debaixo do cobertor, virado para essa parede. Respirava de forma regular, uniforme, já estava dormindo ou fingindo. Isabela deitou-se ao lado, tentando não fazer barulho, não incomodar. Ela esticou a mão para abraçá-lo. Seu braço repousou sobre o ombro dele. Ela se aninhou mais perto, mas ele resmungou algo ininteligível em sono e se afastou, se movendo para a beirada da cama. Ela se afastou para o seu lado e fechou os olhos. Havia um espaço vazio entre eles, frio como um abismo. O sono não veio imediatamente. Isabela estava deitada no escuro, ouvindo a respiração regular do marido, e imaginava o mar. Quente, gentil, infinito. As ondas quebravam na areia, sibilando, levando consigo toda a sujeira, todas as preocupações. Ela entraria na água até os joelhos, a água quente como leite. Depois, até a cintura. Depois, mergulharia de cabeça e tudo se lavaria. O cansaço, a solidão, aquele estranho vazio que havia se instalado entre eles e crescia como mofo. Finalmente, ela caiu no sono e sonhou com o mar, azul, calmo, deserto.
Ela caminhava sozinha na praia e as ondas apagavam seus rastros. Isabela abriu os olhos na escuridão total. Por um segundo ficou imóvel, tentando entender o que a tinha acordado. Estava silêncio no quarto, apenas os galhos das árvores faziam barulho lá fora. O vento estava se intensificando, prometendo chuva pela manhã. Ela virou a cabeça e olhou para os números luminosos do despertador na cômoda. 3h47. Muito cedo para levantar. Tarde demais para chamar de meio da noite. Daniel roncava baixinho ao lado. Ele estava deitado de costas, com os braços abertos, e o telefone ainda estava apertado em sua mão direita. A tela emitia uma luz fraca, lançando reflexos trêmulos no teto. Isabela se apoiou nos cotovelos e olhou para o marido. Ele dormia profundamente, a boca ligeiramente aberta, a respiração regular e profunda. Ela esticou a mão com cautela para pegar o telefone e colocá-lo na cômoda. Daniel frequentemente adormecia com o gadget nas mãos e de manhã reclamava de dedos dormentes. Isabela gentilmente abriu a palma da mão dele. O telefone se soltou facilmente. Ela o pegou, pretendendo apenas desligar a tela e colocá-lo de lado. Mas a tela não apagou. Pelo contrário, desbloqueou com seu toque. O aplicativo de reserva de pacotes de viagem estava aberto. Isabela ia fechá-lo, mas algo a fez parar. Ela apertou os olhos, examinando as letras miúdas na tela. Reserva. México. Cancún. Partida em 2 semanas. Então, ele tinha escolhido a final. Não prometeu em vão. Ela sorriu e deslizou o dedo pela tela para ver os detalhes. E o sorriso congelou. A reserva listava 6 pessoas. Isabela releu a linha. Depois, novamente. 6 pessoas. Não eram 2 adultos e 4 crianças. Estava escrito 6 adultos. Os sobrenomes: Daniel Candeias, Sônia Candeias, era a mãe dele. Gustavo Candeias, o irmão. Patrícia Candeias, a esposa do irmão. Em seguida vinham nomes que ela não conhecia: Larissa Meireles e um tal de Felipe. Ela não estava na lista. O sobrenome dela não estava lá. Isabela sentiu tudo dentro de si se apertar em um nó. Suas mãos tremiam. Ela se sentou na cama, aproximando o telefone do rosto para ter certeza de que não estava enganada. Talvez fosse um rascunho? Talvez ele estivesse apenas vendo uma opção para reservar para um grupo grande? Mas, na parte inferior da tela, um botão reluzia. Pago. Confirmação no e-mail. Pago. Ele tinha pago as passagens para 6 pessoas, para a família dele, para alguma Larissa, mas não para ela. Seu coração batia na garganta, dificultando a respiração. Isabela deslizou o dedo trêmulo pela tela, abrindo outras abas. E-mail. Havia uma mensagem da agência de viagens com a confirmação da reserva. Ela a abriu, visualizou o anexo. Scans de passaportes. 6 passaportes. Daniel, sua mãe, o irmão, a cunhada, um tal de Felipe Nogueira, que ela não conhecia, e Larissa Meireles, 24 anos. Na foto do passaporte, havia uma jovem com longos cabelos loiros e lábios carnudos. Bonita, muito mais jovem que Isabela. Os dedos escorregavam pela tela por conta própria. Isabela abriu o aplicativo de mensagens. O último chat. Lari? Ela abriu a conversa. A primeira mensagem era da noite anterior, quando Isabela já estava dormindo. Dani. Tudo certo, meu anjo. Partimos no dia 15. Prepare-se para as melhores férias da sua vida. Lari. Opa, não vejo a hora. Você tem certeza de que vai dar tudo certo? E se ela desconfiar de algo? Dani. Não se preocupe, ela não suspeita de nada. Eu disse a ela que vamos viajar só nós 2. Ela nem perguntou os detalhes. Lari. Ela com certeza não vai voar? Dani. Não, reservei sem ela. Vou dizer que confundi as datas, tipo, as férias dela não batiam. Ela vai acreditar, ela sempre acredita. Isabela rolou a tela para cima, lendo as mensagens das últimas semanas. Cada linha a perfurava como um caco de vidro. Dani. Vou te apresentar a família. Minha mãe vai adorar. Ela diz há muito tempo que ela Isabela não é para mim. Lari. Você vai se divorciar mesmo, Dani. Dani. Assim que eu conseguir o dinheiro dela para esta viagem, darei entrada nos papéis.
Não adianta mais adiar. O apartamento está no nome dela, mas vou dar um jeito. Posso processar por uma parte. Lari, estou um pouco com medo. E se você mudar de ideia, Dani? Dani, não vou mudar. Já estou de saco cheio dela. Sempre cansada, sempre insatisfeita. Com você, eu me sinto vivo. O telefone escapou de suas mãos e caiu no cobertor. Isabela permaneceu imóvel, olhando para a escuridão à sua frente. Havia um zumbido em seus ouvidos. As paredes do quarto pareciam se mover, caindo sobre ela por todos os lados. Ela queria gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Daniel suspirou ao lado e se virou de lado. Sua mão deslizou pelo lençol, procurando o telefone. Isabela o agarrou antes e o apertou na mão, com medo de que ele acordasse. Mas Daniel apenas murmurou algo enquanto dormia e se acalmou. Ela se levantou da cama com cuidado, segurando o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Com as pernas duras, arrastou-se até a porta, saiu para o corredor e fechou a porta atrás de si. Estava frio e escuro no apartamento. Apenas a luz fraca de um poste de rua caía pela janela. Isabela chegou à cozinha e desabou na cadeira. Colocou o telefone na mesa e olhou para ele como se fosse uma cobra. Dentro dela fervia algo quente e terrível. Mágoa, raiva, dor, tudo misturado. Ela apertou as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas que se aproximavam, mas não conseguiu. Elas jorraram por conta própria, quentes e amargas, escorrendo pelas bochechas e pingando na mesa. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas vezes ele mentiu na cara dela, a abraçou, beijou, disse, "Eu te amo", enquanto trocava mensagens com aquela Larissa, planejando férias sem ela, planejando uma vida nova sem ela. Ela se lembrou de ter dado dinheiro a ele para a reforma, para algumas necessidades urgentes, para um laptop novo que ele supostamente precisava para o trabalho. Quanto tinha sido? 50 mil reais? Mais. Ela não contava, não se importava. Era a família, era a pessoa que ela amava. Ela confiava nele. Meu Deus, como ela confiava. Isabela secou o rosto com as palmas das mãos e pegou o telefone novamente. Rolou a conversa mais adiante. Mensagens de 1 mês, 2, 3 atrás. Eles se conheceram no inverno, em algum chat online de gamers. Daniel jogava à noite, quando Isabela adormecia após o plantão. Larissa morava na mesma cidade. Eles se encontraram em março. Desde então, se viam regularmente enquanto Isabela estava no trabalho. Havia fotos na conversa. Larissa em um café, Larissa no carro dele, Larissa em algum parque. Em uma das fotos, eles estavam se beijando. Daniel a abraçava pela cintura e havia um sorriso em seu rosto. Um sorriso genuíno, largo, que Isabela não via há muito tempo. Ela rolou mais para baixo até as primeiras mensagens. Dani, você é tão linda, não consigo parar de pensar em você. Lari, você é casado. Isso não é certo. Dani, eu sei, mas não sou feliz no casamento. Ela não me entende. Somos estranhos há muito tempo. Isabela inalou convulsivamente. Infeliz, estranhos. Então, ela tinha vivido em um mundo de faz de conta o tempo todo, pensando que eles estavam apenas passando por um momento difícil, que tudo se resolveria, que era só ter paciência, e ele já a tinha arriscado de sua vida há muito tempo. Ela colocou o telefone na mesa e abraçou a si mesma. Seu corpo tremia, seus dentes batiam, embora a cozinha não estivesse tão fria. Era choque. Ela conhecia os sintomas. Quantas vezes tinha visto isso em pacientes? Respiração acelerada, calafrios, náuseas. Ela precisava se recompor. Respirar fundo, devagar, mas não conseguia. As lágrimas continuavam a cair, e um buraco negro crescia dentro dela, sugando tudo. Esperanças, planos, memórias. O Daniel que ela amava, que ela conhecia há 3 anos, era uma ficção, uma ilusão. Ele nunca existiu. Ela não sabia por quanto tempo ficou sentada ali. Talvez 1 hora, talvez mais. Começou a clarear lá fora. O amanhecer cinzento surgia por entre as nuvens, prometendo um dia nublado. Isabela se levantou, foi até a pia, jogou água fria no rosto, olhou para o próprio reflexo na janela escura.
olhos vermelhos e inchados, rosto pálido, cabelo molhado. Ela voltou para a mesa, pegou o telefone e abriu a conversa novamente. Releu as frases-chave. Conseguir o dinheiro dela. Dar entrada no divórcio. Estou de saco cheio dela. Cada palavra era como um golpe, mas a cada golpe a dor diminuía, dando lugar a outra coisa, fria e dura. Ele pensava que ela era uma idiota conveniente e submissa que trabalharia, traria dinheiro, acreditaria em cada palavra dele, que nem sequer desconfiaria que ele estava planejando viajar com a amante e toda a sua família, deixando-a sozinha, e que depois ainda tentaria reivindicar o apartamento que ela comprou com o dinheiro dela, no qual investiu todas as suas economias. Isabela colocou o telefone de volta na mesa e recostou-se na cadeira. Em sua cabeça, através da névoa de dor e mágoa, um pensamento começou a se formar. Claro, frio. Ele queria enganá-la. Ótimo. Mas ela não seria a vítima. Não choraria nem imploraria. Não faria escândalos nem brigas. Ela faria diferente. Isabela pegou o telefone e abriu o aplicativo da agência de viagens. Examinou todos os detalhes da reserva. Número de confirmação, dados do hotel, datas de entrada. Tudo pago com o cartão de Daniel, mas o acesso à reserva podia ser obtido com o número e o sobrenome. Ela tirou capturas de tela, enviou para seu e-mail, depois apagou os rastros, o histórico de conversas no aplicativo, as notificações, e devolveu o telefone exatamente para onde o havia pegado. Daniel ainda dormia, deitado de costas com a boca entreaberta. Isabela ficou parada sobre ele, olhando para o rosto dele na penumbra do amanhecer. Um rosto desconhecido, um estranho. Ela voltou para a cozinha, tirou o celular da bolsa e abriu os contatos. Encontrou o número de Mariana, uma amiga com quem havia estudado enfermagem. Mariana depois fez direito e trabalhava em um escritório de advocacia. Elas não se viam com frequência, mas a amizade continuava. Era muito cedo para ligar. Isabela escreveu uma mensagem. Mari, oi. Desculpe ligar tão cedo. Preciso de uma consulta jurídica, urgente. Você pode me encontrar hoje? A resposta chegou cerca de 20 minutos depois, quando Isabela já estava sentada com uma xícara de café, olhando para o céu cinzento pela janela. Oi! Claro! Venha ao escritório às 10. O que aconteceu? Te conto depois. Obrigada. Isabela terminou o café. Suas mãos não tremiam mais, as lágrimas haviam secado. Por dentro estava vazio e frio, como um congelador. Mas isso era melhor do que a dor que a atormentava uma hora atrás. Ela se levantou, foi ao banheiro, lavou o rosto, se arrumou, olhou-se no espelho. O rosto estava pálido, mas o olhar estava firme. Ela se reconheceu, aquela que trabalhava no pronto-socorro e tomava decisões em segundos, porque vidas dependiam disso. Aquela que não entrava em pânico nem desmoronava. Daniel acordou às 8, como de costume. Saiu para a cozinha desgrenhado, só de cueca, bocejando e esfregando os olhos. Bom dia, resmungou, indo em direção à cafeteira. Bom dia. Isabela estava sentada à mesa com uma xícara de chá, folheando algo no telefone. Sua voz era uniforme, calma. Você levantou cedo, não conseguiu dormir. Daniel serviu seu café, sentou-se em frente. Isabela não levantou os olhos para ele, continuou olhando para a tela, como se estivesse lendo algo importante. Escuta, sobre as férias. Ele começou, tomando um gole da caneca. Eu dei uma olhada nas opções. Tem uma oferta ótima para Cancún, mas a viagem é no dia 15. Suas férias começam no dia 20, certo? Isabela levantou o olhar, olhou-o diretamente nos olhos. Ele não desviou o olhar, nem piscou. Mentiu com tanta naturalidade, como se tivesse feito isso a vida inteira. Sim, no dia 20. Ela assentiu. Então não serve. Que pena, o preço estava muito bom. Tudo bem, vou procurar outra coisa. Tudo bem. Isabela voltou a olhar para o telefone. Preciso ir para o trabalho. Ela se levantou, pegou a bolsa, se vestiu. Daniel estava terminando o café na cozinha, rolando o feed no telefone. Isabela parou no corredor, olhando para as costas dele através do vão da porta. Ela já tinha amado aquelas costas. Amava abraçá-lo por trás, quando ele estava no fogão. Amava vê-lo dormir, aninhado no travesseiro. Agora, aquelas costas lhe causavam apenas repulsa. Tchau,
ela disse, saindo sem esperar por uma resposta. Isabela chegou ao escritório de Mariana 10 para as 10. O prédio ficava no 3º andar de um centro empresarial, portas de vidro, paredes brancas, cheiro de café fresco da máquina no hall. A secretária na recepção acenou para ela, reconhecendo-a, e indicou a porta no fim do corredor. Mariana a recebeu na entrada do escritório, alta, magra, em um terno cinza formal e com o cabelo preso em um coque apertado. Mas seus olhos continuavam os mesmos, quentes, atentos, aqueles que sempre souberam ler o humor de Isabela à primeira vista. Alinha, entra! Ela se afastou, deixando essa amiga passar. Você está com uma aparência péssima. O que aconteceu? Isabela entrou no escritório e se sentou em uma cadeira em frente à mesa grande de trabalho. Mariana fechou a porta, sentou-se em frente e cruzou as mãos, esperando. Daniel está me traindo. Isabela soltou a frase e sentiu algo tremer por dentro. Falar em voz alta era mais difícil do que apenas saber. Ele está planejando pedir o divórcio, quer reivindicar o apartamento. E agora ele está levando a amante e toda a família para Cancún com o meu dinheiro. Mariana se endireitou. Não havia surpresa em seu rosto, mas sim a concentração de uma profissional que ouviu uma tarefa e já estava ponderando a solução. Me conte em ordem, tudo o que você sabe. Isabela pegou o telefone e mostrou as capturas de tela. A reserva. A conversa com Larissa. Mariana leu em silêncio, às vezes ampliando a tela com os dedos, às vezes voltando para reler. Seu rosto permanecia impenetrável, apenas seus lábios se apertavam em uma linha fina de vez em quando. Certo, então, ela finalmente disse, afastando o telefone. Há quanto tempo estão casados? 3 anos. Casamos em 2022. O apartamento está no nome de quem? No meu. Eu o comprei antes do casamento. Ele nem está registrado lá. Isso é bom. Então ele não tem direito sobre o apartamento. Bens adquiridos em conjunto, o carro está no nome dele, mas foi comprado meio a meio. Tudo bem, pode deixar o carro para ele. Investimentos, contas... Eu tenho economias de cerca de R$80 mil, na minha conta. Não temos contas conjuntas. Mariana assentiu, anotando algo em um bloco de notas. O dinheiro que você deu a ele para a reforma e outras coisas, quanto foi aproximadamente? Não contei exatamente. Deve ser uns 50 mil, talvez mais. As transferências foram para o cartão ou em dinheiro vivo? Variou. Parte para o cartão, parte em dinheiro. As transferências para o cartão podem ser rastreadas. Isso será um ponto a mais se o caso for para o tribunal, embora seja improvável que você consiga reavê-lo. Ele vai alegar que gastou em necessidades comuns, mas você diz que ele quer dividir o apartamento. Isso já é interessante. Mariana levantou os olhos do bloco de notas. Isabela, ouça com atenção. O apartamento é sua propriedade pré-nupcial. Ele só pode reivindicar a parte que foi melhorada durante o casamento. Ou seja, se vocês fizeram a reforma com dinheiro conjunto, ele pode tentar reivindicar parte do valor dessa reforma, mas não o apartamento em si. Fizemos a reforma, mas o dinheiro era principalmente meu. Você consegue provar? Não sei, os recibos devem estar guardados em algum lugar. Procure, tudo o que encontrar me traga. Contratos com empreiteiros, recibos, transferências. Quanto mais provas de que os investimentos foram seus, melhor. Isabela assentiu, anotando em seu telefone. Mais uma pergunta, continuou Mariana. Você quer o divórcio? Sim, rápido, o mais rápido possível. Então é o seguinte, se for divórcio consensual no cartório, leva 1 mês. Mas é improvável que ele concorde assim tão fácil. Se for judicial, leva 2 meses ou mais, dependendo da carga de trabalho do juiz. Você pode dar entrada sozinha, antes que ele perceba. Petição. Divisão de bens. Se houver disputas, o juiz marcará audiências. E tem como? Isabela hesitou, escolhendo as palavras. Tem como fazê-lo se arrepender? Mariana sorriu. Vingança é uma má conselheira, Alinha, mas eu entendo o que você está sentindo. O que você tem em mente? Isabela ficou em silêncio. Algo quente e sombrio fervia dentro dela. Ela se lembrava das mensagens. Conseguir o dinheiro dela. Estou de saco cheio dela. Ela vai acreditar.
Ela sempre acredita. Ele a considerava uma idiota, conveniente, fraca, que podia ser usada e descartada. Eles viajam no dia 15, disse ela lentamente. A companhia toda, a mãe dele, o irmão, a cunhada, a amante. Para Cancún, tudo pago. E se eles não voarem para Cancún? Mariana levantou as sobrancelhas. Você quer alterar a reserva? Sim, para algo desagradável, mas para que tudo esteja formalmente válido, para que eles cheguem e lá, surpresa. Mariana recostou-se na cadeira, batendo pensativa com a caneta na mesa. Isso é arriscado. Se descobrirem que você interferiu, pode haver problemas. Fraude técnica, dano à propriedade alheia. Embora, estritamente falando, se o acesso à reserva que você teve foi legítimo. Eu tenho o telefone dele. Isabela mostrou as capturas de tela. O número da reserva, todos os dados. Posso entrar na conta dele e alterar. E ele não vai notar se você fizer isso no último minuto? Não. 1 ou 2 dias antes do voo. Ele não vai checar a cada hora. Mariana ponderou por um momento, depois assentiu lentamente. Sabe, formalmente como advogada, eu deveria te dissuadir disso, mas como amiga... Ela sorriu e algo duro brilhou em seus olhos. Como sua amiga, eu digo, se você for fazer, faça com cuidado, sem deixar rastros. E depois, nem uma palavra para ninguém, nem para mim. Isabela soltou a respiração. Era como se algo tivesse sido liberado dentro dela. Obrigada. Não há de quê. Mas isso não é tudo. Você precisa se preparar para o divórcio de verdade. Junte os documentos, prepare as provas dos seus gastos. E, o mais importante, não demonstre que você sabe de algo. Haja normalmente até chegar a hora. Eu entendo. Mariana se levantou, foi até a janela, olhou para a rua lá embaixo. Carros rastejavam no trânsito, pessoas apressavam-se nas calçadas. Um dia de semana comum. Alinha, estou falando sério, disse ela, sem se virar. Se você quer se vingar, é seu direito, mas não se arrependa depois. A vingança tem um gosto. Nem sempre é agradável. Eu não vou me arrepender. Isabela se levantou, jogou a bolsa sobre o ombro. Só quero que ele entenda que eu não sou a idiota que ele pensava que eu era. Mariana se virou e havia um sorriso triste em seu rosto. Então, boa sorte. E me ligue quando estiver pronta para dar entrada no divórcio. Eu cuido de tudo. Isabela saiu do escritório e ficou parada na rua por um tempo, respirando o ar frio. Sentia-se mais leve. O plano começou a se formar, claro e concreto. Os dias seguintes foram passados em uma estranha dualidade. Durante o dia, trabalhava no hospital, curativos, soros, injeções, plantões. À noite, voltava para casa e fingia uma vida normal. Jantava com Daniel, conversava sobre o tempo, as notícias, sobre ninharias. Ele não percebia nada, ou fingia não perceber. À noite, quando ele adormecia, Isabela estudava sites de viagens, procurava rotas, hotéis, opções de remarcação. Ela precisava de um lugar para enviar toda aquela companhia em vez do resort mexicano. Um lugar desagradável, desconfortável, mas formalmente. Também um hotel, também um pacote de viagem para que não houvesse reclamações. Ela encontrou uma opção no 3º dia de busca. Não um resort popular na costa, mas o interior do México. Uma vila esquecida na Sierra de Chiapas, a centenas de quilômetros do mar mais próximo. Havia lá uma tal de pousada. Pelas fotos, parecia uma construção dilapidada com paredes caiadas e banheiros no quintal. A descrição dizia: acomodação autêntica na zona rural, imersão nos costumes tradicionais. Na prática, era um buraco no meio do nada, onde os ônibus só chegavam uma vez por dia vindos da cidade mais próxima. Mas, formalmente, era um estabelecimento de hospedagem registrado. Era possível fazer a reserva. Isabela calculou tudo nos mínimos detalhes. Alterar a reserva 2 dias antes do voo, para que Daniel não tivesse tempo de consertar nada. Cancelar o hotel no resort de Cancún, reservar a pousada no vilarejo da montanha. O voo permaneceria o mesmo, para o México, para a cidade de chegada. Mas de lá, eles teriam que pegar um ônibus interno por cerca de 7 horas, subindo pela serra. Tecnicamente, era possível.
No aplicativo da agência de viagens, a função de alteração de reserva funcionava automaticamente se você estivesse dentro do prazo. A multa pela alteração era de cerca de 20% do valor, mas isso era detalhe. Restava apenas uma coisa: o acesso à conta de Daniel. Ela havia memorizado a senha dele naquela noite em que segurou o telefone. Uma senha simples, a data de nascimento da mãe dele, clássico. Ela verificou entrando de um computador na biblioteca, para não deixar rastros em seus próprios dispositivos. Tudo funcionou. No dia 13, 2 dias antes do voo, Isabela esperou a noite. Daniel adormeceu, como de costume, espalhado na cama. Ela se levantou em silêncio. Foi para a cozinha, pegou o notebook. Suas mãos tremiam enquanto digitava a senha e entrava na conta da agência de viagens. A reserva na tela. México, Cancún, hotel 5 estrelas. 6 pessoas. Ela clicou em alterar. O sistema ofereceu opções. Isabela escolheu alterar destino. Inseriu o novo destino: México, estado de Chiapas, vilarejo de San Juan Chamula. Escolheu a pousada Refúgio da Montanha. Cancelou o hotel na costa de Cancún. A tela piscou, alterações salvas. Uma multa de R$ 4.700 pela alteração foi debitada do seu cartão. Nova confirmação enviada para o e-mail. Isabela fechou o notebook e sentou-se em silêncio, ouvindo a própria respiração. Feito! Agora, todos os 6 voariam para o México. Como planejado, mas em vez de um hotel 5 estrelas à beira-mar, os esperaria uma viagem de ônibus de 7 horas para o meio do nada nas montanhas, em um vilarejo sem mar, sem praias, sem o luxo com que sonhavam. Ela imaginou os rostos deles. Daniel, confiante de que estava levando a amante para férias luxuosas. Sua mãe, Sônia, que certamente já tinha se gabado para as amigas de que o filho tinha organizado um passeio em família para a costa mexicana. Larissa, que tinha feito a mala com biquínis e vestidos de verão. Todos eles, parados no aeroporto de Cancún com as malas, lendo a nova confirmação de reserva e percebendo que o que os esperava não era nada parecido com as fotos do resort. Um sorriso tocou seus lábios. Que aprendam, que descubram como é quando tudo dá errado, quando as expectativas desmoronam, quando se entende que foi enganado. No dia seguinte, Isabela começou a fazer as malas. Não tudo de uma vez, aos poucos, para que Daniel não percebesse. Documentos, dinheiro, papéis importantes. Colocou-os em uma bolsa que depois escondeu no armário em seu trabalho. Roupas, cosméticos, objetos pessoais, tudo o que lhe era caro. Ela ligou para uma corretora de imóveis conhecida, que a tinha ajudado na compra do apartamento. Perguntou se havia opções de aluguel em outra cidade. A mulher ficou surpresa, mas não fez perguntas. Sugeriu várias opções. Isabela escolheu um apartamento em outra capital, um pequeno kitnet em um bairro residencial. Silencioso, tranquilo, longe de São Paulo. Quando você planeja se mudar? Perguntou a corretora. Dia 15, respondeu Isabela. No mesmo dia em que ele voaria. Tudo estava se encaixando. Restava apenas esperar. Na noite do dia 14, Daniel estava agitado, fazendo a mala, correndo pelo apartamento, checando os documentos. Isabela estava sentada na cozinha, fingindo ler um livro. Você tem certeza de que não consegue se desvencilhar? Ele perguntou, espiando na cozinha. Havia uma preocupação em seu rosto, mas era falsa, ensaiada. Não consigo, Dani. Não vão me liberar agora, você sabe. Que pena. Bom, da próxima vez vamos juntos. Isabela levantou os olhos para ele. Olhou para aquele rosto que ela havia amado um dia e não sentiu nada. Vazio. Um vazio frio e calmo. Claro, ela disse. Da próxima vez. Ele saiu satisfeito. Isabela voltou ao livro, mas não estava lendo. Apenas olhava para as letras, pensando que amanhã tudo mudaria. Amanhã ele voaria e descobriria. Na manhã do dia 15, Daniel acordou cedo, nervoso, agitado, checando as malas. Isabela o acompanhou até a porta. Boa viagem, ela disse, beijando sua bochecha. Obrigado, ligo quando pousarmos. Ela assentiu. Ele saiu e a porta se fechou atrás dele. Isabela ficou no corredor, ouvindo seus passos se afastarem pela escada.
Depois, voltou para o quarto, pegou a bolsa que havia preparado e tirou o celular. Escreveu para Mariana. Pronta para dar entrada no divórcio. Nos encontramos depois de amanhã. A resposta veio em 1 minuto. Te espero. Força. Isabela pediu um táxi, colocou suas coisas no porta-malas, sentou-se no banco de trás. Para onde vamos? Perguntou o motorista. Para a rodoviária. O carro partiu. Isabela olhava pela janela para as casas, ruas, pessoas que passavam rapidamente. A vida antiga estava ficando para trás. À frente, havia algo novo, desconhecido, assustador, mas seu. Ela pegou o telefone e ligou as notificações. Em algumas horas, Daniel deveria pousar. Curioso quanto tempo levaria para ele perceber que algo estava errado. A notificação chegou a 1h30 da tarde. Uma chamada de Daniel. Isabela desligou. Depois, outra. Mais uma. Ela desligou o som e guardou o telefone na bolsa. O ônibus partiu e a cidade sumiu pela janela, dissolvendo-se na neblina. Isabela encostou-se no assento e fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos dias, sentia-se calma por dentro. O aeroporto de Cancún recebeu Daniel e sua companhia com a agitação de sempre. Painéis com voos, anúncios em 3 idiomas, cheiro de café das máquinas. Daniel ia na frente, puxando sua mala. Atrás, sua mãe, Sônia, em um lenço colorido, seu irmão Gustavo com a esposa Patrícia, depois Larissa em jeans brancos e uma jaqueta rosa, e por último Felipe, amigo de Gustavo, que havia se juntado para a viagem no último minuto. E aí, logo no avião? Daniel se virou para Larissa, piscando. Pronta para as melhores férias da sua vida? Ela sorriu, apertando a mão dele. Mal posso esperar. Sônia caminhava ao lado, já com o guia turístico de Cancún aberto. Daniel, o hotel tem piscina mesmo, e buffet livre. Mãe, tem tudo. Eu disse, 5 estrelas, tudo incluso, relaxa. Eles se aproximaram do balcão de check-in. Daniel estendeu os documentos para a atendente. Ela checou no sistema, franziu a testa, checou novamente e levantou os olhos. Vou para Cancún. Tudo certo. Vou registrar a bagagem. Sim. Daniel respirou aliviado. Eles passaram pelo check-in sem problemas, despacharam as malas. Sônia já folheava o guia. Larissa tirava selfies em frente ao painel de voos. Tudo estava indo conforme o planejado. O voo para Cancún foi tranquilo. 4 horas de viagem. Leve turbulência sobre o mar. Sônia cochilava. Gustavo assistia a um filme. Larissa segurava a mão de Daniel e olhava sonhadora pela janela. Quando o avião pousou e eles saíram para a área de desembarque do aeroporto de Cancún, Daniel sentiu o ar quente do sul e relaxou. Finalmente, mar, sol, descanso. E aí, ligamos para o transfer? Gustavo pegou o telefone. Deve estar incluído no pacote. Daniel pegou seu celular, abriu o e-mail da agência de viagens com a confirmação e parou. Releu a linha. Depois, novamente. Acomodação. Pousada Refúgio da Montanha. Vilarejo de San Juan Chamula, Chiapas. Transfer. Ônibus de Cancún. Tempo de viagem, 7 horas. Partida às 17 horas, direto da rodoviária. Mas que... Ele rolou a tela, sem acreditar nos próprios olhos. Chiapas? Que diabos? Dani, o que foi? Sônia espiou, por cima do ombro na tela, leu. Seu rosto se contorceu. Chiapas? Isso é nas montanhas. Não tem mar lá. Isso é algum erro. Daniel, eu reservei Cancún, litoral, 5 estrelas. Larissa pegou o telefone dele, olhou para a tela, ficou pálida. Daniel, está mesmo escrito Vilarejo de Montanha. E tem fotos? Ela mostrou a tela. É um barraco isso aí. Nas fotos, havia uma casa caiada de 2 andares com pintura descascada nas janelas, um quintal com galinhas, um banheiro de madeira no canto do terreno. Quem poderia ter alterado a reserva? Daniel socava o telefone com raiva, tentando recarregar o aplicativo. Isabela? Ela não sabia a senha. Ou sabia. Ele tentou se lembrar se alguma vez lhe tinha dado acesso ao telefone, se tinha lhe contado a senha. Não se lembrava. Daniel, e agora? O que vamos fazer? Sônia se aproximou, o rosto vermelho de indignação.
Eu contei para todo mundo que íamos para Cancún. E agora? Para um vilarejo? Que vergonha! Mãe, cala a boca, me deixa pensar. Ela se afastou, ofendida. Larissa puxou Daniel pela manga. E se a gente esquecer isso? Vamos para essa vila. E lá a gente resolve. Você viu que pousada é aquela? Ele enfiou o telefone no rosto dela, mostrando as fotos. É um barraco com um vaso sanitário no quintal. Larissa olhou, fez uma careta. Então vamos pedir o dinheiro de volta e voltar para casa. Não vão devolver o dinheiro. Daniel apertou as têmporas com as mãos. Tem uma multa de cancelamento, vamos perder quase tudo, e não temos dinheiro para comprar uma viagem nova. Ele pegou o telefone, abriu o aplicativo do banco, olhou o saldo, quase zero. Tudo tinha ido para aquele pacote, para presentes para Larissa, para o celular novo que ele comprou para ela na semana passada. Isabela tinha dado dinheiro a ele para a reforma, para as despesas. Ele economizou, planejou e agora tudo tinha ido para o lixo. Então é o seguinte. Gustavo se aproximou, pegando o ombro do irmão. Nós vamos para essa vila, ou ficamos aqui em Cancún e procuramos outro hotel por nossa conta. Não tem outra opção. Eu, pessoalmente, voto em ir logo. Pelo menos descansamos em algum lugar. Em um vilarejo na montanha com banheiro no quintal. Sônia balançou as mãos. E o que tem, mãe? Você não tinha banheiro dentro de casa quando era criança. Dava seu jeito. Gustavo. Eles discutiram por mais 10 minutos ali mesmo, na área de desembarque do aeroporto. Daniel ficou em silêncio, olhando para o chão. Um pensamento girava em sua cabeça. Isabela. Foi ela. Ninguém mais poderia ter feito isso, só ela. Mas como? Ele se lembrou daquela noite, de ter dormido com o telefone e acordado de manhã com ele na cômoda. Ele não tinha dado importância, e se ela pegou, olhou, descobriu? Um calafrio percorreu sua espinha. Se ela sabia, então ela viu a conversa com Larissa sobre o dinheiro, sobre o divórcio, tudo. Ele discou o número dela, chamou infinitamente. Caiu a ligação. Ele discou novamente. Caiu de novo. Merda. Ele apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Para quem você está ligando? Larissa olhou para ele com suspeita. Não importa. Ele se afastou, discou mais uma vez. Agora a caixa postal. O número chamado está indisponível. O pânico começou a subir do peito. Isabela estava inacessível. A reserva alterada, o dinheiro gasto, tudo estava desmoronando diante de seus olhos e ele não podia fazer nada. Tudo bem, vamos lá, ele resmungou, voltando para o grupo. Talvez lá seja minimamente decente. Mas ele mesmo não acreditava nessas palavras. Eles encontraram o ônibus para Chiapas na rodoviária de Cancún. Velho, desgastado, com assentos desbotados e janelas rachadas. O motorista, um senhor de idade com bigode grisalho, acenou com indiferença, pegando as malas para o bagageiro. A viagem levou 7 horas. 7 horas excruciantes pela serra, onde o ônibus balançava nas curvas e pela janela, em vez do mar azul turquesa, havia encostas queimadas de sol e vilarejos empoeirados. Sônia lamentava o caminho todo, Patrícia ficava em silêncio, olhando para o telefone, onde o sinal sumia e voltava. Gustavo cochilava, encostado na janela. Larissa estava sentada ao lado de Daniel, segurando sua mão, mas ele não respondia ao seu toque. Ele olhava pela janela, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rapidamente. Quando o ônibus finalmente parou em San Cristóbal de Las Casas, já estava escuro. Daniel tentou ligar para Isabela novamente. Sem sucesso. Ele escreveu uma mensagem. Ligue-me imediatamente. Enviada, mas não lida. Da rodoviária até o vilarejo de San Juan Chamula, eles foram de táxi, um carro velho e surrado no qual mal conseguiram espremer toda a bagagem. A estrada levou mais 1 hora, em uma estrada de terra esburacada. O carro tremia nos solavancos. Sônia gemia, apertando sua bolsa de documentos contra o peito. O vilarejo de San Juan Chamula era ainda pior do que nas fotos. 2 dúzias de casas térreas, poeira nas ruas, cheiro de esterco de ovelha no ar. A pousada refúgio da montanha ficava na beira do vilarejo, uma construção caiada de 2 andares com pintura descascada nas venezianas e um quintal torto. O proprietário os recebeu no portão.
Um senhor de idade, em um colete de tricô, que falava um português com um sotaque horrível. Sejam bem-vindos. Vocês são brasileiros? Sim. Entrem, entrem. Viemos. Daniel murmurou entre dentes. Por dentro, cheirava a mofo e algo azedo. Os quartos eram minúsculos, com camas de metal e pilhas de cobertores gastos. Sônia olhou para o quintal e ofegou. Daniel, o banheiro é mesmo lá fora? Sim, sim, o proprietário assentiu. Banheiro turco, muito limpo, lavei ontem. Larissa desabou na cama e cobriu o rosto com as mãos. Daniel estava parado no meio do quarto, sem saber o que fazer. Gustavo saiu para fumar no quintal. Patrícia estava chorando em um canto. Felipe já estava tentando descobrir na internet como sair dali. Daniel pegou o telefone, discou para Isabela novamente. Caiu a ligação de novo. Então ele escreveu uma mensagem longa, xingando, acusando, exigindo explicações. Enviou. Entregue, mas não lida. Ele saiu para o quintal, sentou-se em um banco, ao lado do irmão. Ela sabe, disse ele baixinho. Quem? Isabela? Ela descobriu tudo, alterou a reserva, ela nos mandou para cá. Gustavo tragou, soltou a fumaça no ar quente da noite. Bem, irmão, você se ferrou. Daniel ficou em silêncio. Um pensamento latejava em sua cabeça. Como ele pôde ser tão idiota? Como pôde pensar que tudo correria bem? O telefone vibrou em seu bolso. Ele o pegou, esperando ver o nome de Isabela, mas era uma mensagem de um número desconhecido. Daniel, aqui é Mariana, amiga da Isabela. Ela me pediu para te avisar. Amanhã, ela dará a entrada nos documentos do divórcio. O apartamento está no nome dela e os bens também. Não faça nenhuma reclamação contra ela. Boa viagem no interior do México. Ele leu a mensagem 3 vezes, depois jogou o telefone na poeira e enterrou o rosto nas mãos. Isabela estava na janela do apartamento alugado, segurando uma xícara de chá. Chovia lá fora. A cidade era cinzenta e desconhecida, mas ela estava calma por dentro. Ela pegou o telefone, olhou para a tela. 23 chamadas perdidas de Daniel. Uma dúzia de mensagens. Ela não as leu, apenas adicionou o número à lista negra e guardou o telefone. Sobre a mesa estavam os documentos que ela levaria ao tribunal no dia seguinte. A petição de divórcio, a descrição dos bens, as declarações de renda. Mariana havia preparado tudo conforme o planejado. Rápido, claro, sem emoções. Isabela bebeu chá, olhando para a chuva. Em algum lugar, no interior do México, em um vilarejo na montanha sem mar e praias, Daniel e sua companhia estavam sentados em uma pousada caindo aos pedaços e percebendo que suas férias ideais haviam se transformado em um pesadelo. Ela imaginou o rosto dele, confuso, bravo, desamparado, e não sentiu nada, nem satisfação, nem pena, apenas vazio. A vingança foi fria. Mariana estava certa, não trouxe satisfação, mas também não trouxe arrependimento. Isabela terminou o chá, colocou a xícara na pia e foi para o quarto. Amanhã, uma vida nova começaria. Tribunal, papéis, formalidades. Depois, trabalho, novas pessoas, novos lugares. Talvez, um dia, ela pudesse confiar em alguém novamente, amar alguém de verdade. Ou não. Isso não importava. Agora, importava apenas uma coisa. Ela estava livre. Ela se deitou na cama, puxou o cobertor e fechou os olhos. O sono veio facilmente, sem pesadelos, sem preocupações. E lá fora, a chuva caía, lavando tudo o que era velho, tudo o que era desnecessário, todo o passado. E em algum lugar distante, em um vilarejo remoto do México, Daniel estava sentado em uma cama rangendo e percebia que tinha perdido não apenas uma esposa, ele tinha perdido a pessoa que mais confiava nele no mundo. E isso era impossível de recuperar. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição.
Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir